Olá, irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui das solenidades bíblicas, apontando para os últimos dias. E hoje vamos tratar aqui acerca das três últimas solenidades, que aponta para trombetas, expiação e tabernáculos, o capítulo 7. Importante este capítulo, porque nós já fundamentamos acerca das solenidades do primeiro encontro, Páscoa, Asmos e Primícias, onde nós temos aí a relação com a primeira vinda de Jesus e também a vida prática da nossa caminhada de fé, as primeiras obras, um caminho de cura, de libertação, de posicionamento, e aí, neste posicionamento de fundamento da fé, nós começamos a ter uma caminhada de obediência à palavra do Senhor, e vai associar aí com a festividade de Pentecostes, que já é o segundo encontro. E então, né, os filhos vão começando a amadurecer, se tornando filhos maduros. E este amadurecimento vai associar com os frutos de verão e uma preparação do Senhor nestes filhos para um propósito que aponta para os últimos dias. Então, as solenidades do terceiro encontro vai estar relacionado com o propósito do Senhor, usando os filhos maduros, filhos prontos, preparados para exercer um ministério poderoso, que vai relacionar com o derramar da chuva serôdia, o derramar intenso do Espírito sobre os servos do Senhor. Então, vamos aqui relacionar estas solenidades sempre olhando para menorar, porque isso vai ajudar demais a fixar o propósito do Senhor na nossa vida, nesta trajetória, no qual nós temos as primeiras solenidades que dão fundamento para que os servos do Senhor possam avançar, avançar no cumprimento deste propósito. E hoje nós vamos tratar aqui das solenidades do terceiro encontro, elas que têm uma importância muito grande, e, e tudo que está na sombra, ela ajuda a nos direcionar neste caminho que é tão importante para as nossas vidas. A realidade dessas solenidades do terceiro encontro, eles vão apontar para os últimos eventos, os eventos escatológicos, vai ajudar demais no entendimento do livro de Apocalipse, por exemplo. Quando nós temos esse entendimento das solenidades, nós vamos enxergar ainda melhor todas as revelações contidas no livro de Apocalipse. Tanto é que a solenidade de trombetas, ela vai se relacionar com a preparação para a volta de Jesus. O dia da expiação, ele está relacionado ali com a volta do Senhor, e tabernáculos vai associar com o governo, vai se associar com as bodas do Cordeiro, e algo que vai ser aí um desfecho. Por isso que é a festividade sublime aí de tabernáculos. E hoje vamos tratar bem particular acerca de trombetas, né? Então, nós vamos separar aqui essas três solenidades, e o episódio de hoje vamos tratar especificamente sobre trombetas. Estes encontros, eles vão abranger diversas etapas. Vai tratar de despertamento, arrependimento, derramar de poder, de autoridade. Vamos tratar aqui sobre batalha espiritual. Existe um propósito para a salvação. E claro, tudo isso vai desencadear num juízo e num reino eterno vindouro. São muitos eventos, muitos detalhes, muitas passagens proféticas que vão aí endossar todas essas solenidades. Essas etapas, elas fazem é, parte de nos posicionar e perseverar no cumprimento até o propósito final, até o desfecho que se consolida na ocasião da volta de Jesus. Com o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, com certeza, né, as árvores que somos nós, vamos apresentar os devidos frutos, os sinais que indicam aí crescimento, amadurecimento dos filhos da fé, dos servos do Senhor, preparados, posicionados para anunciar devidamente o evangelho genuíno do reino sobre toda a terra. Quando fala de anunciar, nós precisamos entender que é importante frisar que vamos tratar de dias, de dores, momentos, eventos com cenários de tribulação. Então, este evangelho, ele vai ser pregado num cenário hostil,
e em testemunha a todas as nações. E isso vai anteceder o fim, como diz aqui em Mateus 24. Nós precisamos lembrar que o fim aqui está relacionado com o desfecho da profecia das 70 semanas de Daniel. E como nós tratamos no capítulo anterior, capítulo 6, o fim vai se relacionar com o verão. O verão é a provação do fogo, também relacionado com o amadurecimento dos frutos de verão. Por isso que Jesus disse que quando vocês perceberem que os brotos estão surgindo da figueira e das demais árvores, quais sejam a videira, a oliveira, nós vamos associar frutos de verão. E esses frutos de verão amadurecem numa ocasião de provação. E isso faz muito sentido quando nós relacionamos o verão com o fim, porque verão no hebraico é kites e fim é ketz. Então, Jesus estava realizando essa associação. Quando vocês perceberem esses sinais, vocês vão saber que está chegando o verão, está chegando o fim. Então, nós temos toda essa estrutura já montada, esse entendimento que vai nos ajudar a entender aí o propósito acerca das solenidades do último encontro, do terceiro encontro. A profecia das 70 semanas, ela traz todo esse desfecho, no qual fará cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão do profeta e ungir o santo dos santos. E tudo isso vai se relacionar com a volta de Jesus. Então, trombetas, ela vai estar muito relacionada com o anunciar da palavra de Deus. O e trombetas, ela começa no sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês do calendário bíblico. Está vinculado aí ao Yom Teruah, que significa dia de gritos. E quando nós falamos gritos, nós precisamos conectar com a parábola das 10 virgens. Ouviu-se um grito para o despertar daqueles que estarão dormindo. Vai relacionar aí trombetas com este grito de despertar. Ele é marcado pelo toque do chofar ao primeiro sinal da lua nova. A partir deste dia, inicia-se o Techuvá. Techuvá significa retorno, de retornar ao princípio, retornar às origens, no sentido de arrependimento, de retornar ao posicionamento inicial. Nós, nós vamos conectar aqui, por exemplo, de voltar ao primeiro amor. É um dos chamados do Senhor, do arrependimento. Tanto é que a primeira igreja ali mencionada no Apocalipse, a carta de Éfeso, o Senhor chama o arrependimento para Éfeso, no sentido de resgatar as primeiras obras. Por quê? Porque ela perdeu o primeiro amor. Então, uma das mensagens do arrependimento é referente a isso, é retornar, é o arrependimento, é o techuvá, este profundo arrependimento de conserto com o Senhor. Isso vai se relacionar muito com trombetas, até porque ela é a primeira destas três últimas solenidades, como se fosse uma preparação. E de fato, trombetas é a preparação para a volta de Jesus. Então nós vamos perceber que esta ordem de comando está voltado ao arrependimento e uma preparação para o dia da expiação. São sons de alaridos do chofar, onde o povo recebia um chamado especial, em que pese a solenidade de trombetas, ter o início com um toque de chofar e ser um chamado específico, nós sempre vamos lembrar aí algumas passagens das Escrituras. As que mais me chamam a atenção as duas trombetas de prata que se encontra no livro de Números, capítulo de número 10. Lá nós vamos ter duas trombetas de prata. Lembrando que aqui essas trombetas de prata, elas recebem um outro nome, não seria shofar, e sim Shatzot Será. É uma outra nomenclatura para estas trombetas de prata, porque não são feitas de chifre de carneiro, são feitas do metal, da prata. E elas são muito importantes porque ali o Senhor estabeleceu um estatuto perpétuo, que nos auxiliam também no entendimento referente ao posicionamento do povo. Aqui, número 10, tem essa passagem. Faça duas trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará sinal de partida. E aí, no decorrer da mensagem, a gente vai extrair alguns elementos importantes. A seguinte lei será obedecida para sempre, ou seja, estatuto perpétuo.
Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Importante aqui, porque prata, ela vai apontar para a redenção. E redenção faz muito sentido aí a preparação para a volta de Jesus, para o dia da redenção, como Paulo escreve em Efésios capítulo 4, a partir do verso 30, 31. Preparando para o dia da redenção. Esse dia da redenção é o dia da expiação. Então faz muito sentido relacionarmos as duas trombetas de prata, porque vai conectar com duas testemunhas, dois atalaias, porque a atalaia vai estar numa torre elevada, ter a visão panorâmica do cenário, uma visão holística de todos os eventos, entendendo a aproximação do inimigo e vai alertar o povo, chamar a atenção do povo, ordem de comando, despertar a todos para o perigo que está ao redor e um chamado para um posicionamento. Este posicionamento do povo vai conectar com o arrependimento, para o conserto, uma preparação para a volta do Senhor Jesus. Então faz muito sentido relacionarmos aqui as duas trombetas de prata. Até porque, quando nós conhecemos aqui sobre as duas casas de Israel, que vai linkar com duas testemunhas, porque duas testemunhas são duas oliveiras, né? Apocalipse 11, verso 4, duas oliveiras, vamos relacionar com Romanos 11, a oliveira brava, cultivada, enxertadas, e esse enxerto aponta para um propósito, onde dois estiverem de acordo, né? Para um cumprimento de um propósito, então andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Faz muito sentido tocar trombetas. E ali, Amós 3, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Né? Tocar-se-á trombeta na cidade. Então, Amós 3 também vai relacionar com este propósito. Nesta passagem das duas trombetas de prata, nós percebemos aí que elas são usadas perpetuamente, deveriam ser usadas perpetuamente. O Senhor também orientou o povo a usá-las em ocasiões de batalha. E nos últimos dias haverá um cenário de muita aflição sobre todo o mundo, principalmente sobre os que são fiéis ao Senhor, em decorrência dessa opressão do anticristo. Diante deste panorama vindouro, o posicionamento dos servos atalaia será de extrema importância. Então, realmente, estar atento aos eventos. E os atalaias eles vão ressoar as suas vozes de comando, trombetas, como trombetas, para alertar aos desatentos, aqueles que estarão dormindo. Ao olharmos para a parábola das 10 virgens, que eu já mencionei aqui, nós vamos perceber um grito, que é krauge no grego e teruá em hebraico. E teruá vai se relacionar com trombetas, que traz o despertamento das virgens. Podemos perceber que a realidade da solenidade de trombetas nos últimos dias, ele faz sentido, essencialmente no início da última semana de Daniel. E aí nós vamos relacionar aí Joel 2, que muitos conhecem, uma passagem que muitos associam com o avivamento dos últimos dias. Ele vai se relacionar com a solenidade de trombetas, porque está escrito por duas vezes ali, no verso 1 e no verso 15, se não me engano, tocai a trombeta em Sião. Ó, clamai em alta voz. Olha aí a relação de tocar trombeta em clamar em alta voz. Porque o dia do Senhor vem, já está perto. O dia do Senhor é o dia da expiação, como também se encontra em Apocalipse, capítulo 1. O João, ele teve a visão no dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia da expiação, é o dia da volta do Senhor Jesus. E aqui Joel Deus fala de convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração, convocai uma assembleia solene, arrependimento. Então tem muito a ver aí o arrependimento, o posicionamento do povo com esse toque de trombetas. E isso vai conclamar a todos para um posicionamento, o arrependimento, e existem requisitos para que os servos atalaias sejam revestidos de poder, de autoridade, realizando sinais e anunciando palavras de despertamento para o povo dormente. Trata-se de uma preparação para o dia da expiação,
ou seja, o dia da redenção. Essa preparação dos atalaias é tão crucial, tão importante entender isso. Por vezes, nós pensamos que já estamos prontos, já estamos preparados só por conhecer as Escrituras, o propósito que se encontra nas sombras, mas não se trata somente de conhecer, mas de realmente nos prepararmos em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Se eu vou tocar trombeta, se eu vou anunciar a palavra de despertamento, de arrependimento, eu preciso já passar neste lugar. Eu preciso entrar neste lugar de arrependimento. Eu preciso ter propriedade para estar exercendo aquilo no qual eu fui chamado. Se eu não entrei neste lugar de arrependimento, se eu não fiz concerto com o Senhor, se eu estou em dívida em alguma área na minha vida, eu não tenho propriedade para exercer essa função, este ministério. Porque o Senhor não vai chamar hipócritas. O Senhor vai chamar homens e mulheres posicionados, humildes. Por isso que as duas testemunhas usam vestes de pano de saco, desprovidos de orgulho, desprovidos de soberba, de qualquer coisa que os impeça de avançar neste propósito. Então, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, isso é muito importante, uma mensagem aí para a todos que foram chamados para exercer esse ministério. Tanto é que pano de saco e cinzas é uma vestimenta daquele que intercede, daquele que ora, daquele que guerreia as batalhas por aqueles que não conseguem batalhar e guerrear. É alguém intercessor, alguém que chora, alguém que lamenta, que intercede e ora por uma multidão que precisa de um intercessor. É só conectar as vestimentas das duas testemunhas com o posicionamento de Daniel, capítulo 9. Ele se posicionou, ele se colocou na brecha, orou pelos de perto, pelos de longe. E lá está mencionado que ele usou pano de saco e cinza. Então isso é muito importante. Trombetas vai trazer todos esses elementos aqui. E Paulo escreveu, porque se a trombeta der sonido e certo, quem se preparará para a batalha? Isso é muito importante, porque o atalaia precisa tocar a trombeta de maneira correta, anunciar a devida mensagem do evangelho, do despertamento, e isso é uma missão que cada um de nós precisamos atentar. A solenidade de trombetas, ela está relacionada com essa preparação, uma preparação dos atalaias, e os atalaias devidamente posicionados e preparados vão despertar o povo, os demais que precisam de um posicionamento, de um arrependimento diante do Senhor. Esta preparação ela está muito relacionada com a unção do profeta Elias que há de vir. É só conectarmos aí o João Batista, que no seu tempo, no tempo da primeira vinda de Jesus, ele foi esse Elias que preparou o caminho para o Senhor na sua primeira vinda. Contudo, nos últimos dias, esta mesma unção será derramada, conforme nós lemos no profeta Malaquias, que diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E os atalaias precisam ter esse discernimento de ter o manuseio devido das escrituras. Eles serão movidos pela palavra do Senhor. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Trata-se de uma poderosa unção sobre os servos atalaias para o avivamento dos últimos dias. Então existe uma preparação, uma restauração. E essa restauração nós sempre vamos vincular aí com a união das duas casas de Israel. Como eu mencionei aqui, as duas oliveiras, que vai, né, levantar aí um ministério de duas testemunhas. Como eu mencionei aqui, Amós 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Vai tocar a cidade, vai tocar a trombeta na cidade. E certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este posicionamento é tão importante porque eu acredito que existem tesouros escondidos que os eleitos posicionados são capazes de encontrar, de se posicionar para este propósito. E o Senhor vai revelar coisas profundas a estes servos.
os profetas que vão receber a unção do Elias que há de vir para despertar a muitos. E o Senhor declara aqui, Apocalipse 10, bradou com grande voz, um anjo bradou com grande voz, forte rugido de leão. E assim que ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha aí a conexão com Amós 3. Então existe um rugido do leão, um anjo do Senhor, que vai ser aí ecoado por 7 trovões com as suas vozes. E é um mistério aqui, né, das 7 vozes, porque o João foi escrever, então ele ouviu a voz, não escreva o que os 7 trovões soaram. Ou seja, existe um mistério. Este mistério está reservado aos servos, os profetas. E isso faz muito sentido com o toque de trombeta, que vai se relacionar com o ato de profetizar nos últimos dias. No capítulo 11, nós temos 2 testemunhas. Elas vão profetizar. O Senhor derramará poder e autoridade sobre elas, e profetizarão, anunciando arrependimento sobre toda a terra antes da volta do Senhor. Como está escrito, darei poder, olha aqui a chuva ser hoje, poder e autoridade às minhas 2 testemunhas. Elas vão profetizar por 1260 dias, vestidas de saco. A vestimenta das 2 testemunhas. Elas são 2 oliveiras e são 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Quando nós olhamos 2 castiçais, nós precisamos aí relacionar com os 2 castiçais que estão íntegras diante do Senhor. Nós temos aí 7 castiçais sendo mencionadas num livro de Apocalipse. Das 7, 2 estão íntegras, fiéis ao Senhor, Esmirna e Filadélfia. Então nós precisamos entender que se trata de 2 igrejas. Então tem um povo aí que será posicionado, eles vão se posicionar para este propósito. E no capítulo 11 nós temos esse vínculo das 2 oliveiras, 2 castiçais, e o Senhor realizando uma obra maravilhosa. E eu lembrei agora aqui, para fechar, lembrei agora que não está na apresentação, mas que se encontra no livro de Isaías, livro de Isaías, no capítulo 58, que eu vou ler aqui para vocês, também fala de trombetas. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quando nós lemos aqui sobre Isaías 58, nós vamos tratar sobre o jejum, devido ao jejum que Deus espera, o posicionamento que Deus requer. Isso vai além daquilo que muitos de nós aqui entendemos, porque o entendimento do Senhor vai muito além do entendimento humano. E muito importante começar com essa mensagem de clamar a plenos pulmões, como voz de trombeta. Por quê? Porque essa vai ser relacionada com os últimos dias, o ministério das 2 testemunhas, tocando trombetas, anunciando arrependimento para o despertar de muitos. E aqui nós encerramos essa primeira parte do capítulo 7, tratando de trombetas, e mais adiante nós vamos aí entender como que isso vai se desencadear no panorama vindouro, numa timeline, numa linha de tempo aí relacionado com a última semana de Daniel. Amém? Deus abençoe a todos.